Curso de grego clássico e koiné, um curso de extensão no nível intermediário promovido pela Universidade Federal do Ceará. Então a gente vai hoje falar um pouco de gramática do aoristo, que é essa forma verbal que tem um radical e que a gente pode falar do aoristo como um tempo do modo indicativo, mas também pode falar do aoristo como um radical e como uma forma aspectual que está presente também nos vários modos, como modo imperativo, modo subjuntivo, modo optativo, além das formas nominais do infinitivo e do particípio. Então existe um particípio aoristo e um infinitivo aoristo. Logo no começo a gente está vendo o indicativo aoristo, ou aoristo do indicativo, está vendo o imperativo, né, do aoristo, o aoristo imperativo, e está vendo também as formas nominais, né, como infinitivo aoristo e particípio aoristo, o aoristo infinitivo, o aoristo particípio. Aí aqui, isso aqui a gente já viu, mas ele na gramática que ele dá aqui de novo assim, né? De novo não, na verdade a gente viu, né, usando aquele léxico do Novo Testamento, né? Aqui a gente está vendo aqui nas traduções que foram feitas pelo professor Márcio Amaro, muito baseadas na segunda edição do Atenásia. Aí quando tiver aqui uma referência a um número de página, vai ser o número de página da segunda edição do Atenásia, não da terceira edição, que é a que eu normalmente uso com vocês. Então, aqui na terceira edição do Atenásia, isso aqui está na página 227, na numeração que tem assim escrito na página, né? Não no PDF, mas na numeração que tem escrito na página está na 227. E diz assim, né? Formas verbais, tempo passado, aoristo sigmático. Primeiro aoristo. Muitos verbos em grego possuem o aoristo sigmático, primeiro aoristo. Muito mais que o aoristo temático, segundo aoristo, que estudamos no capítulo anterior. O aoristo sigmático, primeiro aoristo, é formado pelo acréscimo de um sufixo, sigma alfa, sa, adicionado ao radical do verbo. Por exemplo, elissa, que significa eu soltei, eu desatei, né? Em certos tipos de verbos, o sigma é perdido, permanecendo somente o alfa e não sigma alfa. Essas formações do aoristo sigmático serão estudadas na segunda parte desse capítulo. Aí aqui aqui, quando ele diz assim, essas formações do aoristo sigmático, o Márcio ele fazia essas traduções muito rápido, assim, de uma semana para outra. Então, às vezes, vai ter algumas coisas que não fazem sentido nas traduções dele. O que está dizendo aqui? Essas formações do aoristo sigmático. Na verdade, o que ele deveria dizer era essas formações do aoristo assigmático. Vocês estão entendendo? Sem o sigma. Sem o sigma. Essas formações do aoristo assigmático, sem o sigma, serão estudados na segunda parte desse capítulo, ou seja, no 12 beta. Da mesma forma como ocorre com o aoristo sigmático, o radical do verbo é aumentado somente no modo indicativo. Aí aqui também o Márcio também, na verdade o que ele deveria dizer aqui, da mesma forma como ocorre com o aoristo temático, o radical do verbo é aumentado somente no modo indicativo. Aí aqui,
Lembrando que essas páginas 177 aqui, ela só vale para a segunda edição do Atenásia em inglês, não para a terceira edição. A terceira edição, a página é diferente, né? Mas se você for lá para o título, boa noite, Paulo. Boa noite a todos, Clodomiro, Jordi. Boa noite, Viviane. Boa noite, Antônio Clodomiro. Leonardo, boa noite. Aí aqui, então, se você for assim, olhar aqui no capítulo 11, gramática 2, você vai ter que olhar no, na página 207 da terceira edição do Atenásia em inglês, ok? Que vai ter o verbo leipo, com o radical de aoristo lip, dizendo assim, elipon, e aí por diante. O que ele está querendo mostrar aqui é que aqui, por exemplo, no indicativo, né, você tem esse epsilon aqui, um prefixo que ele chama de aumento, né? Então, elissa. Esse epsilon só aparece no indicativo, não aparece no imperativo, não aparece no infinitivo, não aparece no particípio, também não aparece no subjuntivo, nem no optativo. Tranquilo, gente? Então aqui ele está dizendo elissa, que significa algo como eu soltei, eu desatei. Elissas, que significa tu soltaste, tu desataste. Elissen, que significa ele soltou, ele desatou. Elissamen, nós soltamos, nós desatamos. Elissate, vós soltastes, vós desatastes. Eles soltaram, eles desataram. Aqui você tem as terminações secundárias ativas. Só que o ni, que normalmente são ni, sigma, nada, mente, ni. Aí o que acontece? O ni da primeira pessoa do singular se modifica para um alfa. E aí ela tem uma vocalização, né? O ni vira um alfa, então fica sigma alfa. E por analogia, o alfa vai continuando, né, na conjugação. Então fica elissas. Aí na terceira pessoa, esse alfa desaparece. E aí aparece um Y e aparece um ni móvel, um ni eufônico, que vai aparecer só quando na sequência vier uma vogal ou uma pontuação. Normalmente, quando vem uma consoante na sequência, ele fica só o Y. E aí o alfa continua. Aí quando chega na terceira pessoa do plural, ele é diferente do aoristo temático, porque o aoristo temático costuma ter né, a terceira pessoa do plural igual à primeira pessoa do singular. Mas aqui, no aoristo sigmático, não. O alfa continua ali vocalizado e você tem um outro ni que vai encaixar lá no alfa, então fica elissan. Então você tem a diferença entre o eu e o eles. Tá dando para compreender? Paulo tá dizendo que está compreendendo, Viviane também. Então aqui, o imperativo, listen, lissate. Então seria alguma coisa como solta, solta pontualmente, né? Eu não estou dizendo fica soltando, não é isso, é solta. Tem uma certa ideia de urgência e de pontualidade. Solta, listen, lissate, soltai. Então, é uma coisa mais pontual. Perceba que não tem o aumento, não tem o prefixo, esse prefixo e, esse epsilon. Então fica listen, lissate.
Boa noite, Victor. Aí é o infinitivo, aoristo, ou aoristo infinitivo, é Lusai, Lusai, Lusai. Esse alfa e iota é contado como breve, por isso o acento é circunflexo. Lusai. Aí é o particípio. Então, esse Lusai fica aí também soltar, mas assim, uma não é bem a ideia de, não tem ideia de passado, tem a ideia de pontualidade, urgência, né? Agora, Lussas, o particípio aoristo, o aoristo do particípio, Lussas pode ter uma certa ideia de anterioridade. Então, Lussas pode dar uma ideia de tipo, antes, assim, tendo soltado, depois de soltar, né? Ou só soltando. Mas pode dar essa ideia de anterioridade. Ó. Depois de soltar, tendo soltado, Lussasa seria o feminino, né? Lussas, Lussan seria o neutro, né? E o genitivo é Lussantos. Então, o masculino e o feminino, eles se declinam como adjetivos, né, de terceira classe, como adjetivos, né, que seguem a terceira declinação. Tudo bem? Não, não precisa de um verbo auxiliar, porque o particípio ele funciona normalmente como um adjetivo ou como um substantivo, alguma coisa assim, né? Depende da frase, né? O verbo auxiliar não é bem assim uma, uma, uma sim, é porque você está pensando no sentido, né? No sentido. E o e aí não tem que pensar assim, porque parece que você está pensando assim, tipo, eu como se eu se precisasse ter a informação do tendo, né? Mas não é bem assim. O Lissas, ele dá uma ideia, ele pode ter uma ideia de anterioridade dentro porque aqui você tem uma característica, né, esse sigma, esse alfa. Então aqui dá a ideia de que já foi solto, ou depois que soltou, vai acontecer uma outra coisa. Então, normalmente, vai ter uma sequência de ações. Primeiro soltou e depois vai acontecer alguma outra coisa. Não é para você ficar tentando assim pensando assim, como é que o sistema do português vai se traduzir para o grego. É melhor interessante você pensar assim, como é que a gente, os sistemas são comparáveis, né? Então, tipo, no português a gente não tem como dizer isso aqui, né? Tendo soltado com uma só palavra, né? A gente usa duas palavras, né? Professor, Ou, então seria no caso, dá para me escutar ou está muito baixo, está muito ruim? como é? Ah, minha dúvida seria assim, porque, por exemplo, o particípio no presente dava o significado que tipo, enquanto uma coisa acontecia, isso também acontecia simultaneamente. No caso, o aoristo, no perfeito, nesse tempo aqui, o aoristo é o próprio tempo, né? Ele indica a, a sensação de anterioridade. É o mesmo significado da palavra, mas o sentido é que aconteceu antes. No participio presente seria ao mesmo tempo, e no participio aorista é que essa qualidade é anterior ao que está acontecendo agora. Sim, mas lembre que o participo não é só tempo, o participo é aspecto, que é uma
como é que eu posso dizer? Uma categoria dos verbos que não é a mesma coisa que tempo, né? Pode ser uma coisa pontual, e aqui no particípio seria pode ser uma anterioridade, nem sempre vai ser. Para mostrar uma anterioridade, tem que ter um contraste entre dois verbos, entre duas ações. Tudo bem? Aí aqui, vamos lá, continuando. O aoristo sigmático médio. E aqui ele vai usar as terminações secundárias médias. No aoristo não tem aquela ambiguidade estrutural de ser médio passivo, não, porque o aoristo passivo vai ser diferente do aoristo médio. Só que a gente só vai ver o aoristo passivo lá mais para frente. Aqui ele vai mostrar primeiro o aoristo médio. Então, as terminações secundárias médias são men, so, to, metá, ste, to. E aqui não tem a vogal temática ômicron y, mas tem o alfa, né? O sigma alfa, né? Que são características do aoristo sigmático, né? Então, elisamen, elissasso, que vai contrair porque para elisso, porque o que acontece é que os sigmas intervocálicos vão cair, os dois sigmas vão cair, e aí na verdade não, só o segundo sigma vai cair, aí vai contrair alfa e ômicron, e vai contrair para ômega. Aí fica elisso. Aí elissato, elissametha, elissaste, elissanto. Então ficaria uma coisa aqui como eu solto para mim, né? Alguma coisa assim, né? Ou eu me solto, tu te soltas, ele se solta, nós nos soltamos, vós vos soltai, eles se soltam, né? Uma coisa assim meio reflexiva, mas também pode ter um certo outro significado como resgatar, né? Eu resgatei, tu resgataste, ele resgatou, nós resgatamos, vós resgatastes, nós resgatamos, vós resgatastes, eles resgataram, né? Aí, lysai, aqui no imperativo, né? E lysaste seria soltai-vos, não, melhor, solta-te e soltai-vos, né? Lysai, solta-te, lysaste, soltai-vos, ou resgata, resgatai, né? Uma coisa assim. Lysastai seria soltar-se ou resgatar. Aí, lysamenos seria alguma coisa como tendo se soltado ou tendo resgatado, né? Aí, lissamene, lissameno. Aí aqui é como um adjetivo de primeira classe, né? Como o masculino e o neutro seguindo a declinação da segunda declinação, e o feminino seguindo a primeira, né? Aí tem alguma dúvida aqui, gente? Não, né? Tudo bem? Vamos seguindo. Aí aqui ele vai falar aqui, olha, as notas. Ele diz assim: a letra alfa é característica tanto do aoristo temático como do sigmático. Isso aqui não é verdade. Isso aqui também foi o Márcio deixou assim, dormiu aqui no ponto. Na verdade, o que ele quis dizer aqui foi que ele é tanto do sigmático quanto do assigmático. Do aoristo primeiro sigmático quanto do assigmático, que ele só vai falar
no outro capítulo, ocorrendo em todas as suas formas, com exceção da terceira pessoa do singular do indicativo, Ellison, porque no lugar do alfa aparece um Y, do imperativo singular, Lysson, que no lugar do alfa vai aparecer um ômicron. Aí, as formas infinitivas ativas, tanto do aoristo temático como do sigmático, são acentuadas sempre na penúltima sílaba. Aí aqui, de novo, ele está falando não sei se ele está falando do temático, não. Deixa eu ver se ele está falando do temático, só para ter certeza aqui. Porque ele pode estar. Deixa eu ver aqui. Outro parágrafo, na outra nota, ele se confundiu. Deixa eu ver se ele está falando aqui. Não, aqui também era sigmático e assigmático. Ele não era temático e sigmático, não. Era sigmático e assigmático. São acentuadas sempre na penúltima sílaba. Então, Luiz sai, que leu sai. O ditongo as aqui é breve para viabilizar a acentuação, né? Então, o problema aqui de tongos, em alguns casos, esse alfa e iota no final vai ser contado como longo, mas na maioria dos casos vai ser contado como breve. Isso só é importante para a questão da acentuação, porque senão não poderia ter esse acento circunflexo ali na penúltima. A desinência ai do infinitivo médio, tanto do aoristo temático como do sigmático, é aqui. Normalmente aqui também era para ser sigmático e assigmático. Também é contada como breve. E o acento pode assim ficar na antepenúltima sílaba, como por exemplo, Lysastai. Compare com Genestai, capítulo 11. E Lyestai. Revisão dos verbos, página 100 não é 125. No livro da terceira edição, o Lyestai aparece na página 176. Até perto. Não, Lyestai não. Lysastai. Lysastai aparece na... Ixi. Lysastai. Não, menti. O Liestar aparece na 176, mas também aparece na 184. Era isso. 176 e 174 também. Boa noite, Josué. Aí vamos continuando aqui. Isso aqui nem era tão importante, mas eu estou tentando rever aqui. Quando o radical termina em uma consoante, aplicam-se as mesmas regras utilizadas na formação do futuro sigmático. Apresentaremos agora os mesmos verbos utilizados no capítulo 10, no presente, futuro e aoristo. Se o radical do verbo termina em uma labial, a consoante labial mais sigma produz a combinação de sons que é representada pela letra psi no futuro e aoristo, por exemplo. Então vai ter uma transformação, né, fonética aqui, né, para que as três labiais, quando combinam com sigma, vai dar o mesmo som, né? Ps, ps. Não vai ser ps, nem ps, ps. Sempre vai ser ps, ps. Aí é que o blepo vai ter o futuro blepsomai e o aoristo eblepsa. Então eu vejo, eu verei, eu vi, né? Pempo vai ter o futuro pempso e o aoristo epempsa. Então, eu envio, enviarei, eu enviei. Grafo, eu escrevo, vai ter o futuro grapso e o aoristo egrapsa. Então, aqui eu escrevo, eu escreverei, eu escrevi. Aqui chama a atenção, blepsomai tem um aoristo, um futuro depoente. Então, fica médio, né? O blepsomai fica médio, né? No futuro. Se o radical do verbo termina num avelar, gama, capa, ki,
A consoante labial mais sigma produz a combinação de sons que é representada pela letra xi no futuro e aoristo. Por exemplo, lego, eu digo, lexo, eu direi, elexa, eu disse. Aí, sendo que esse elexa aqui é o aoristo, é o primeiro, né? Não é o aoristo temático. O lego tem também um outro aoristo temático, com outro radical. Aí aqui, dioco, eu persigo, o futuro vai ser dioxo, eu perseguirei, e o aoristo vai ser edioxa, eu persegui. Filato, eu guardo, vai ter uma radical diferente para o futuro e para o aoristo, mas só levemente diferente. Só vai aparecer um capa, que é velar. E aí, por isso, vai ter essa efilaxo, efilaxa, né? Efilaxo, eu perseguirei, e efilaxa, eu persegui. Decomai, eu recebo. Dexomai, eu receberei. E dexamen, eu recebi. Até agora, tá dando para compreender? Acho que a gente já tinha visto na outra aula, né? Mas já faz umas 2, 3 semanas. Aí aqui, se o radical do verbo termina em uma dental, delta, theta, tal, ou zeta, a dental ou zeta é perdida diante do sigma no futuro e no aoristo. Por exemplo, espeudo, eu me apresso, espeuso, eu me apressarei, espelsa, eu me apressei. Peito, eu persuado, peiso, eu persuadirei, e pensar, eu persuadi. Pato, eu derramo, passo, eu derramarei, é passar, eu derramei. Aí aqui o pato era isso mesmo? Derramar? Deixa eu ver aqui. Derramar, como é que é? Espirrar, né? Borrifar. Aí aqui o para as que eu adzo, eu preparo. Para as que eu asso, eu prepararei. Para as que eu assar, eu preparei. Comidzo, eu trago, tomo. Aí aqui você tem um Y que surge, né, no radical do futuro, então fica comió, e esse Y desaparece, né, então fica comi, então fica ecomissa. Então, comió fica eu trarei, eu tomarei, e ecomissa fica eu trouxe, eu tomei. Aqui o zeta desaparecendo, né? Por essa lógica aqui, o zeta é considerado uma dental, né? Porque teria uma dental dentro dele, né? Assim, um zda ou um z, né? Z ou zda. Os verbos contratos têm a vogal final do radical alongada, e então é adicionado o sigma no futuro e no aoristo. Por exemplo, filéo, o futuro vai ser filesso. Então, eu amo, filesso, eu amarei, e filessa, eu amei. Então, você vê que aparece aqui o sigma depois, o Y alonga para eta, e esse sigma vai aparecer depois do eta, e aí no futuro vai se juntar com as terminações de ativas, né? E as no primárias, e no aoristo, né, vai terminar com as secundárias, né, mas o ni aqui vai se modificar para alfa, né? Então, filessa. Aí a exceção caléo, eu chamo, que vai dar vai ser caló no presente, no futuro, caló.
Ecalessa, aqui no aoristo, onde o Y não vai alongar para eta, vai continuar Y. E aqui é regeomai, eu conduzo, regesomai, eu conduzirei, regesamen, eu conduzi, né? Aí também considerar, né? Eu considerarei, eu considerei. Timal, eu honro, timesso, eu honrei, melhor, eu honrarei, e timessa, eu honrei. Aqui já é com alfa, né? Um contrato em alfa, né? Aqui era um contrato em Y, aqui é um contrato em alfa, né? Aqui é interessante que um depoente, né? Um verbo médio, né? Aí aqui o teaomai, eu observo, né? Teassomai é teassamen, né? Aqui antes, né? O alfa não alongou para eta, né? Continua alfa, né? E aqui o alfa alongou para alfa, de continua alfa, né? Então, aqui, aparentemente, o alfa aqui alongou para alfa e não para eta. Aqui é diferente de timesso. Timesso, né? Timal, o alfa aqui, né? Do tema, alongou para eta. Aqui e aqui. E aí aqui ele diz alguns verbos com futuros depoentes, né? Futuros que ficam na voz média no futuro, né? Acua eu escuto, acussoma eu escutarei, ecussa eu escutei, acussas tendo escutado, depois de escutar, badidzo eu caminho, eu vou. Aí aqui tem um radical com Y que aparece, então badiumai eu caminharei, né? Ebadissa, aí o Y desaparece, né? Ebadissa, eu caminhei, badiças, tendo caminhado, depois de caminhar. Blepo, eu olho, eu vejo. Blepsomai, eu verei. Eblepsas, melhor, eblepsar, eu vi, eu olho. Blepsas, tendo visto, tendo olhado, depois de olhar, depois de ver. Boal, eu grito. Boessomai, eu gritei, melhor, eu gritarei. Boessa, eu gritei. Boessas, tendo gritado, depois de gritar. Esse último aqui é o aoristo participa, o participo aoristo. Aí, dioco, eu persigo. Dioxomai, eu perseguirei. Dioxa, eu persegui. Dioxas, tendo perseguido, depois de perseguir. Talmazo, eu estou espantado, né? Eu me maravilho, eu admiro. Aí tal massomai, né? Tá mais aqui para eu me admiro, né? Aí etalmassa seria mais assim, eu estou espantado, né? Talmassa, depois de espantado, arce, tendo se espantado, né? Então, esses aqui, eles têm um futuro que é na voz média, né? Por isso que ele colocou eles numa lista, né? Pleo, e também porque eles são muito comuns, né? São todos muito comuns. Pleo, eu navego. Pleosomai, ou pleosumais. Pleosumais, eu não sei se isso aqui está correto, acho que não tem esse sigma aqui, né? Não deve ter esse sigma aqui, né? Esse sigma aqui deve ser um errozinho de digitação. Pleusumai, não tem esse sigma aqui. Aí o epleusa, né? Então isso aqui, pleusomai, o pleusumai, eu navegarei, e epleusa, eu naveguei, pleusas, tendo navegado, depois de navegar. Aí é que algumas das atividades aqui o Márcio já fez. Então é interessante você dar uma olhadinha.
Aqui também, olha, já está feito também. Às vezes o Márcio fazia esses exercícios aqui, então alguns exercícios já estão feitos já. Aí aqui é interessante a gente ver o participo, as formas do participo. Então aqui o participo aqui, lyssas, né? Lyssantos, lyssanti, lyssanta, seria, né, depois de soltar, tendo soltado, né? Lyssantes, lyssanton, lyssasi, lyssantas. Isso no masculino, no feminino, lyssasa, seria, né, ela tendo soltado, né? Lyssaces, lyssasei, lyssasan, lyssasai, lysasson, lyssassais, lyssassas, no neutro, lyssan, lyssantos, lyssanti, lyssan, lyssanta, lyssanton, lyssassi, lyssanta. Com algumas aqui o sigma derrubando aqui o nil tal, né? Aqui no dativo plural e no nominativo e também no acusativo, né? Não, no acusativo não, só aqui no derrubando aqui o tal caindo porque não ficava solto aqui no neutro, né? E ficando mais simples, né? Porque no neutro, o nominativo e o acusativo são iguais. Aí aqui na voz lissámenos, lissamene, lissamenon, para ser bem fácil, né? O que vai seguir, né? Calos, calé, calon, né? Como a diferença do acento aqui é só assim, só vai ser paroxítona quando tiver uma terminação longa, né? Aí aqui ele dá aqui uns exemplos. Isso aqui também é o Márcio respondendo, o exercício 12 delta. Isso aqui. Aqui seria, né, os particípios de aoristo de blepo, de poiel, né? Ele fez aqui, né, o blepsas, blepsantos, né? Aqui o masculino, o feminino, neutro, né? O masculino, o feminino e o neutro. Aqui também ele fez aqui esse exercício também. Esse aqui também aqui não, ele não está traduzido. Ele tá só, ele só identificou, né, os particípios presente e aorista e explicar o uso de cada um. Não está feito. Ele só fez identificar. Isso aqui dava para a gente fazer agora. Quem pode ler para a gente? Leonardo, por favor. Vamos lá, professor. Boa noite a todos. Posso ler? É a primeira linha apenas ou tudo? Não, 1 ao 10? você pode. Não, primeiro ler a primeira, aí a gente traduz rapidinho, porque é para ser fácil, é para ser um vocabulário que a gente já viu. Ah, tá ok. Vamos lá. Rodicaiópolis, uk, telese, tei, gnaiki prosto asti, regesastai. Isso. Você consegue traduzir? Vamos lá. Odisseópolis não queria. Não, aqui acho que é não quis mesmo. Não quis as mulheres para o. Não é as, é a mulher. Não. A mulher. A mulher para o Asti. Eu esqueci o que é o Asti. É a cidade. Asti. A cidade. A cidade, o centro da cidade, né? Certo. Conduzir. Isso, exatamente. Aí aqui tá no
você está vendo aqui ele falou de particípio, né? Aqui não apareceu bem particípio, não. Aqui a, aqui eu não sei se era essa mesmo o comando da questão, porque ele identificou os verbos, né? Mas esse aqui deixa eu ver aqui qual era o comando em inglês. Era identificar, né, os particípios presente, aoristo, explicar por que era o presente ou aoristo, né, foi usado em cada caso. Mas aqui não é participo, aqui é infinitivo e indicativo, né? Então aqui tem uma certa concordância, né? Mas porque ele usou o aoristo tanto no verbo principal quanto no infinitivo, né? Então ele não quis conduzir a mulher para a cidade. Então, conduzir aqui, ele tá no aoristo e quis também está no aoristo, né? Então tem uma certa concordância, né, de aspecto. Lê agora o segundo. Roxenos, Eiselton, Eutis, Oinon, Etesen. Isso, Etesen. Aí aqui, como é que você traduziria? Consegue traduzir? Eu acho que não, mas deixa eu ver. Roxenos. Não consigo, professor. Esse oi não é vinho, é? Sim, oi não é vinho. Oi não. Não, Xenos. Eu tô lembrando aqui, raça, etnia, alguma coisa assim, mas não é etnia. Não, Xenos tem a ver com isso? mais ou menos. Era porque é o estrangeiro, o estranho, né? Sim, Aqui, estrangeiro. aqui eu acho que é o estrangeiro. É o estrangeiro tendo entrado, pediu vinho imediatamente. Aí aqui o exelton tá no aoristo, um participo aoristo. Ele tem dá a ideia de anterioridade, né? Assim, ele tendo entrado, pediu vinho imediatamente. Eutis dá a ideia de imediatamente aqui. Certo. Aí oinon é o vinho, né? Etesen, aqui tá no aoristo também, né? Pediu vinho imediatamente. Mas tem uma anterioridade. A primeira ação é entrar, exelton, tendo entrado, depois de entrar, né? Poderia se traduzir só como entrando, mas tem uma certa ideia de anterioridade. Aqui a gente pode dizer que ele usou o aoristo aqui, o participio aoristo, porque tem primeiro entrou, depois pediu. Ele não podia pedir antes de entrar, nem pedir, sei lá, ao mesmo tempo, né, que entrava, né? Não é bem assim. Ele tem que ter entrado para depois pedir, né? Aí, pode ler a terceira? Isso é interessante, o que o senhor falou, só uma curiosidade, né? Eu lembrei que tem um versículo bíblico de umas traduções antigas que falava, não estou lembrando agora qual é, depois eu posso pesquisar e compartilhar com os colegas, alguns até que gostam dessa parte, né? Que ela vertia assim, saiu e fechou a porta, uma coisa mais ou menos assim, sendo que na hora de traduzir ficava confuso, né? Porque não tinha como a pessoa, na verdade, poxa, eu não estou lembrando o detalhe agora, mas era algo parecido com isso que você falou, né? A lógica de que primeiro ele tinha que tomar uma ação para depois tomar outra. Sim. Perfeito. 3, né? Rogiereus sponden poiesamenos theois euxato. Euxato? Euxato. Euxato. Isso. Aí consegue traduzir essa? Não. Essa aqui fica alguma coisa como o sacerdote
tendo feito uma libação, orou aos deuses. Aí aqui também tem uma certa anterioridade, né? Poiesamenos, né? Ele fez uma libação e depois ele orou aos deuses, né? Elxator orou, né? Rogou, né? Toisteois aos deuses. Poiesamenos depois de fazer, tendo feito, né? Também está no auristo, participa do auristo médio, né? Tranquilo? Tranquilo. Aí pode ler a 4? Vamos lá. Haignaikes, Kuiper tu Andras Idusai, Uk Epausanto Bolsai. Bolsai. Boosai. Boa. Aí, aqui, você consegue traduzir alguma coisa? As mulheres. Kuiper. Kuiper eu acho que é uma coisa como embora. Embora os homens, tendo visto, não Epausanto, Bolsa, não consigo de cabeça Aqui assim. não, seria uma coisa como não pararam. Paomai, né? De parar, né? Uhum. Epausanto. E esse Bolsai? Bossai aqui gritando, né? Ou gritar. Não paravam de gritar. Isso. Aqui, o uso você tem dois particípios aoristo que estão com um uso um pouco diferente, né? E dulçai tem uma certa anterioridade, né? E dulçai, né? Embora tendo visto, né, os homens, os maridos, né, não pararam de gritar. O Ossai, aqui, ele tá no aorito, mas ele tá assim complementar, né? Tá complementando o sentido do verbo parar. Paomai, do verbo paomai. Então é pau santor, né? Não pararam, não cessaram gritando, não cessaram de gritar. Bossai. Tudo bem? Você deu para compreender os dois usos diferentes de idusai e do boossai? E também as duas têm a mesma terminação porque são femininos. É como se fosse elas vendo, elas gritando, né? Tem um nominativo plural feminino, né? São partícipios aoristo, mas são partícipios aoristo nominativo plural, né? Feminino. Tudo bem? Você pode ler agora 5? Eu estava falando, estava no mudo, desculpa. 5, né? Eisete, Hopai, Opai, Kaiton Patera, Kaleson. Isso aqui é um vocativo? Sim. Ou não? Sim. Tem o ó pai, Ó pai. Então aqui entra, ó filho, e chama o seu pai. Sim. Boa tradução. Né? Uhum. Aí aqui tem dois aoristos imperativos. Tem dois aoristos imperativos. O aoristo imperativo, ele é muito comum no Koiné do Novo Testamento. E alguns estudiosos defendem que tinha alguma relação com o hebraico. Mas normalmente a gente costuma explicar, né, esse uso dizendo que ele não é uma ideia progressiva, repetitiva, é uma ação simples, né? Entra, chama, né? Às vezes até urgente, né?
entra, chama, elcete, caleson. Sendo que aquele primeiro ali, elcete, é temático, tem um radical diferente, né? De Eimi, de Erkomai, né? Erkomai. E Caleson é de Kaleo, né? Ele é sigmático, né? Entendi. Professor, se o senhor me permite, eu só tirar uma dúvida sobre a pronúncia dessa primeira palavra do 5. Me pareceu que o senhor pronunciou de tongo, y e iota, como se fosse o som só de e. Excelte. É assim ou é realmente eicelte? Isso aí é uma coisa que é um pedantismo, Leonardo. Para quem porque existe, né, uma pronúncia mais aproximada do clássico do século V a.C. e tem uma pronúncia mais acadêmica, né, que a gente chama de erasmiana, né? Então, numa pronúncia erasmiana, a gente pronuncia ei, mas numa pronúncia mais assim reconstituída do período clássico, a gente tenta pronunciar como se fosse um e longo, como se fosse dois es, né? A quantidade e, mas isso aí eu vario, né? Eu vario entre uma e outra sem nem raciocinar direito, né? Mas se você for fazer um estudo, né, ele tem uma reconstituição da pronúncia que diz que aquilo ali não era pronunciado lá no século V a.C. como sendo ei, mas sendo uma coisa como e. Tudo bem? Tranquilo, compreendido. Aí pode ler o 6? Posso sim. El te deuro opai. Caieipe moiti epoiessas. Isso. Você consegue traduzir essa? Essa não é tão difícil. Poxa vida, vamos lá. El te deuro. Entrando segundo? Não. Não, aqui é o imperativo. Não, aqui é um vocativo, né? Sim, vocativo é depois. Depois tem o vocativo. E não consigo, professor. Ele está pedindo para fazer algo para nós e para fazer algo para nós. Acho que é assim. Mas eu não entendi o que é o EIP e o deuro me confundiu aqui. Não, assim, não tem o nós. Tem assim, eu, né? Tem assim. Ele diz assim: vem aqui, ó garoto, ó filho, e me conta o que você fez, o que tu fizeste. Ele te deu, ele te deu, vem aqui. Aí aqui tem uma certa urgência, né? Um imperativo auristo, né? Vem aqui, Caelpemo, e também aqui outro imperativo auristo, e me conta, né? Ti epoiessas, o que você fez, o que tu fizeste, aqui, epoiessas aqui tá no auristo indicativo. Você fez, tu fizeste, epoiessas. E aqui Epoiessas. É o poieu, né? Isso, poieu, ó. Aí Professor, é verdade que esse EIP é do verbo legomai? Sim, mas aqui ele seria um aoristo temático. Ele não seria o aoristo segundo, não seria o aoristo primeiro. Certo. Significa que ele tem um outro radical, né? Um radical diferente do radical do presente. Não, entendi. Naquela hora eu tinha falado para mim, eu acho que foi para mim que eu traduzi, que eu tinha colocado o EIP
eu não tinha lembrado do me conte, né? Me conte, conta para mim. Eu tinha colocado mais ou menos assim, conta para mim o que fez, né? Perfeito. Pode ler a 7. Repartenos tus horos teasamene, oikade, espelsen. Uhum. A Virgem, teasamene. Teasamene é do verbo teaomai, ou teao, que significa, acho que é teaomai, que significa contemplar, assistir, né? Lembra de As da danças, né? isso, as danças, os coros, né? Tendo contemplado as danças, foi para casa, não. Pode ser, mas assim, a gente normalmente traduz esse verbo como se apressou, se apressar. Sim. É o espeldo. Isso, espeldo. Que tá com sigma lá no final, né? No lugar do delta. Então aqui você tem o aoristo em espelsen, né? Que seria se apressou, né? Oikade, para casa. E você tem o teassamene, que seria, né, o participo aoristo, né? Tendo assistido, tendo contemplado, né, as danças, né? Se apressou para casa. Então teria uma anterioridade em relação à ação de se apressar para casa, né? Primeiro ela assistiu, depois ela se apressou para casa, né? Essa Partenos pode ser a moça também, né? Não, Sim, a Virgem estava muito literal, né? Não, pode ser a virgem, pode ser a moça, né? O, normalmente algumas traduções às vezes usam, né, a virgem, mas você não necessariamente precisa interpretar como alguém imaculada, né? Sei lá, né? Não vamos fazer esse tipo de discussão aqui, né? Interprete como uma mulher não casada, né? Perfeito. A jovem. Isso, né? Você pode ler a 8? Romen despotes tus dulos ekeleuse sigesai hoideuk e pausanto dialegomenoi. Esse aqui não tá tão difícil também, não, mas veja se você consegue traduzir o comecinho. Tá. Então, o Senhor, ao escravo... Aqui tá no plural. Aos escravos... Ekeleuse sigesai. Ekeleuse... Não lembro. Ekeleuse mandou, ordenou. Ekeleuse sigesai. Sigesai, não é isso? Isso, sigesai. Esse sigesai aqui seria silenciar, se calar, silenciar. Sigesai. Que está no infinitivo. Aqui eu acho que é infinitivo, não sei, eu acho que não é particípio. Porque se fosse particípio, eu acho que seria seria esqueci agora, seria, deixa eu ver aqui, não, se fosse particípio, não, você pareceria particípio feminino, não é, seria seguer,
Seria alguma coisa como Sigues Santes, uma coisa assim, né? Sigues Santes. Sigues Santes. Passei já. Deixa eu ver aqui. Pronto. Sigues Santes. Seria uma coisa como Sigues Santes, né? Eu acho que por Sigues sai. Uhum. Acho que é infinitivo. Esse man é então? O man pode ser várias coisas, mas aqui ele está em oposição ao de. Você tem dois Sim. sujeitos diferentes, né? Que é o senhor e os escravos. Então, por um lado, o senhor manda os escravos se calar, por outro lado, eles. Não paravam de conversar. Isso, exatamente. Não paravam de Entendi. conversar. É verdade, o man e o the. Isso. Então, aqui, a gente pode dizer que Rapaz, isso aqui eu aprendi lá no grego 1, foi. Você tá falando aí e vai puxando da memória, né? Sim, sim. Aí aqui, dialegomenoi, aqui a gente pode dizer que está complementando epausanto. Epausanto, aqui está no aoristo, mas dialegomenoi está no particípio, acho que talvez esteja até no particípio presente mesmo, e está complementando o epausanto. Aí o Sigessai, eu acho que aparentemente está no infinitivo aoristo e está complementando, né, o aoristo ekeleusse, que mandou calar-se, né, mandou silenciar. Aí epausanto dialegomenoi, não cessaram, não pararam conversando, não pararam de conversar. Você pode ler a 9? Posso. Oi, não, nautai, tenão, lisantes, epleusan, ectus limenos. Isso. Ectu limenos. Isso. Você consegue ler alguma coisa? Os tripulantes, Sim, seriam os marinheiros, né? marinheiros, os marinheiros tendo soltado a nau. Isso. Limenos é o que mesmo? É mar? Porto. Não. Do O porto. porto. Ah, tá. Então, é Pleusan. Tendo soltado a nau, é Pleusan do porto. Partiram do porto. Isso seria. Aqui eu tô na dedução, não tô lembrando o que é o Pleusan. É do verbo navegar. Pleo, navegar. Então eles navegaram para fora do porto, né? Então os nautas, né, desatando a nau, navegaram para fora do porto, né? Aí aqui também dá uma certa ideia de anterioridade, né? Lysantes também é um participio aoristo, né? Tendo soltado, né, a nau, Epleusan, navegaram, né, para fora do porto. Então aqui o Lysantes está dando a ideia de anterioridade. Você pode ler o 10 para a gente encerrar hoje? 10. Roqueiros, tus politas, ekelelse, sigesantas, acusai. Isso. Aqui eu não consigo traduzir. Aqui, Roquerix é o arauto, aquele que anuncia, né, os decretos, assim, né? O Roquerix, o arauto, né? Ekeleuce mandou, né? Os politas, os cidadãos da cidade, né? De Polis, Sigessantas, tendo se calado, acusai, escutar. Então aqui foi interessante que aqui tem o aoristo, tem um particípio aoristo e tem um infinitivo, né? Aoristo. Então, em sequência, né? Então ele o arauto, os cidadãos mandou, tendo se calado, escutar. A minha sogra ali na janela.
Ali sim, você. Todo mundo entendeu? Aqui tem uma anterioridade, né? Seguir Santa, né? Primeiro se calam para depois escutar, né? Tudo bem? Sim, gente. Aí na manhã a Perfeito. gente dá uma olhada aqui mais aqui no finalzinho desse capítulo. Se tem mais alguma coisa interessante para dar uma olhada, porque a gente vai ter que fazer uma prova, né? Assim, não sei se a gente já faz a prova na semana que vem ou dá mais uma semana. Talvez dê mais uma semana para poder terminar o capítulo 12 e aí faz uma prova. Mas é interessante a gente ir fazendo essas olhadinhas nos exercícios, porque para eu poder fazer uma prova, né, eu tenho que colocar esse tipo de exercício aqui. Tudo bem? Tranquilo, né? Então aí já vai ter já uma revisãozinha aí, algumas frases para eu colocar na prova. No caso, a prova vai cair o futuro ou vai ser apenas o auristo, que a gente viu capítulo 11 e 12? O interessante é colocar o capítulo. Aoristo já é muita coisa. A gente viu o futuro. Provavelmente, talvez fosse bom. Assim, eu fico em dúvida se não vai ficar muito pesado se eu colocar futuro e aoristo, porque a aorista já é muita coisa. E aí Pode botar só por mim, pode botar só o auristo. Pois é, então talvez eu coloque só o aoristo, para não ficar muito pesada a prova. Porque a gente viu o futuro, né? Mas porque o futuro é mais fácil do que o aoristo. O futuro ele só é um pouquinho complicado por causa dessas coisinhas assim de mudanças fonéticas, né? E de alguns futuros que são médios. Mas de modo geral, o futuro é mais fácil do que o aoristo, né? Então, tipo assim, eu poderia colocar só o futuro, né? Não coloca aoristo, não. Eu vou encerrar aqui a gravação, viu, gente?